Olha, a história que a gente vai contar aqui, ela vai muito além do futebol. É a história de um garoto que, sabe, contra tudo e contra todos, vira um gigante. Então, bora mergulhar nessa jornada incrível do Lionel Messi. Essa frase, cara, ela praticamente resume tudo, né? É bem o coração da lenda do Messi. Pensa só, de um lado, um corpo que parecia dizer, não, não vai dar. Do outro, uma força de vontade que simplesmente se recusava a escutar. E foi esse conflito, sabe? Foi isso que definiu ele desde o comecinho. Então vamos lá, nossa história começa lá em Rosário, na Argentina, é 1987 e nasce um menino chamado Lionel Andrés Messi Cutittini. Mal sabia o mundo, mas esse garoto estava destinado a reescrever a história do esporte. E desde muito cedo, a magia dele com a bola era uma coisa inegável, um verdadeiro prodígio. Só que tinha um detalhe: enquanto os pés dele dançavam com a bola, o corpo escondia um segredo. Um segredo que ameaçava acabar com o sonho dele antes mesmo de começar. E o dilema era cruel. De um lado, um talento que parecia coisa de outro mundo, sabe? Um dom pro futebol. Do outro, um problema físico sério, uma deficiência hormonal que simplesmente impedia ele de crescer. Pior, até existia um tratamento, mas o custo era um muro impossível de escalar para a família dele. O sonho parecia que ia morrer ali mesmo. Mas quando a esperança já estava quase acabando lá na Argentina, uma aposta bem improvável, surgiu lá do outro lado do oceano. E essa aposta ia mudar não só a vida do Messi, mas a história do futebol para sempre. O Barcelona viu o mesmo talento que todo mundo via. Mas qual foi a diferença? Eles tiveram a coragem de apostar no garoto e não só no jogador. A proposta que eles fizeram foi revolucionária. Basicamente, eles disseram: traz o seu talento para cá e a gente paga cada centavo do seu tratamento. E o jeito que esse acordo foi fechado, nossa, diz tudo. Não foi num papel chique, com carimbo, foi num simples guardanapo de papel. E esse gesto, hoje, é uma lenda. É o símbolo máximo de fé, de uma crença absurda num menino de 13 anos com que o futuro era uma baita de uma interrogação. E aí, já na Espanha, com o tratamento funcionando, o talento do Messi explodiu. A ascensão dele foi assim, meteórica. Com só 17 aninhos, o mundo viu ele pisar pela primeira vez no gramado com a camisa do time principal do Barcelona. Era o começo de tudo. E a partir daquele momento, o mundo assistiu à transformação. Aquele garoto promissor virou uma verdadeira força da natureza. Ele não só jogava, ele regia a partida. Começou a quebrar recordes como se não fosse nada, sabe? Redefinindo o que a gente achava que era possível dentro de um campo. A passagem dele pelo Barça, virou uma era de domínio completo. Uma dinastia, de verdade. A gente está falando de mais de 30 grandes troféus. 30! E entre eles, 10 títulos do Campeonato Espanhol, a La Liga. 10! Isso é uma prova de uma consistência, sei lá, quase sobre-humana, ano após ano. E no maior palco da Europa. 4 títulos da Champions League. Aquele troféu que, vamos combinar, separa os jogadores que são grandes daqueles que são imortais. Pronto. Ele tinha conquistado o mundo com o clube. Ok, ele tinha ganhado tudo, absolutamente tudo com o Barcelona. Mas, sempre tem um mais, né? Uma sombra insistia em perseguir ele. Faltava um último desafio. Uma montanha que ele ainda não tinha conseguido escalar. Pois é, a camisa da Argentina. Enquanto na Europa ele era rei, com a seleção a história era outra. Era de finais muito dolorosas, de frustrações gigantes. Faltava a peça mais importante desse quebra-cabeça. Imagina só, o peso de uma nação inteira completamente apaixonada por futebol nas costas dele. Cada final perdida não era só uma derrota para o time, era uma ferida nacional. A pressão, a dúvida, tudo isso crescia. Era, com certeza, o maior peso que ele carregava. E aí veio a redenção. Depois de tantos quases, a maré finalmente virou. Em 2021, a Copa América veio para quebrar a maldição. Mas foi lá no Catar, em 2022, que o roteiro de cinema se completou de vez. Lionel Messi, campeão do mundo. Ali, o legado dele estava selado. Fim de papo. Tá, mas e fora dos holofotes? Quem é o Lionel Messi? Bora descobrir um pouco do homem que existe por trás do mito. Olha que curioso, a superestrela global é na verdade um cara super reservado. Para ter uma ideia, no começo ele era tão tímido que mal falava nos treinos, só balançava a cabeça, chegava a vomitar antes dos jogos de tanta ansiedade. E ao mesmo tempo, é o cara que odeia perder em absolutamente qualquer coisa, até em videogame.
e que tem o corpo cheio de tatuagens, a maioria com significados para a mãe e para os filhos. É esse contraste que mostra quem é o homem por trás da lenda. Então, depois de tudo isso, qual é o verdadeiro impacto do Messi? A gente percebe que não está só nos números, nos recordes, nos troféus. É uma coisa muito, muito mais profunda. Se a gente tivesse que escolher uma única palavra para definir a jornada dele, talvez fosse essa: perseverança. Porque, ok, o talento dele é inegável, mas esse talento sempre veio junto de uma resiliência ainda maior para superar cada barreira que apareceu. E aí que está o verdadeiro legado dele, sabe? A história do Messi ultrapassa as 4 linhas do campo. Ele virou um símbolo para qualquer pessoa que já ouviu que o seu sonho era grande demais para as suas circunstâncias. No fim das contas, talvez a maior jogada do Messi não tenha sido com os pés, mas com o coração. Aquela simples recusa em desistir. E isso leva a gente para a pergunta final. Será que o que torna ele eterno não é o gênio com a bola, mas sim a perseverança? Talvez a resposta para isso explique por que a história dele inspira tanto. Não importa se a pessoa gosta de futebol ou não.